Salve a tutti, mio nome è Ilaria Bisanti, eu sou cidadã italiana e moro no Brasil, em Campinas, há quase 20 anos. Recebi o gentil convite do senhor Fábio D'Urso para participar do debate, mas infelizmente eu não consegui estar presente hoje. O Fábio então pediu para mim, para eu gravar um depoimento sobre minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo, sobre o decreto e os impactos sobre a comunidade italo-brasileira. Eu não sou jurista, nem advogada, mas sou professora de italiano praticamente desde quando eu cheguei aqui no Brasil. Então, vou dar meu depoimento a partir da minha experiência e do meu ponto de vista. Bom, vou começar pela minha história de imigrante italiana aqui no Brasil. Tudo começou em 2007, quando eu cheguei aqui em Campinas, no Brasil, recém-formada em letras pela Universidade di Lecce, que é a minha cidade natal, na região Puglia. Minha história de migração é bem diferente de todos os milhões de imigrantes italianos que deixaram a Itália após a unificação e que vieram por causa dos terríveis problemas que a Itália enfrentava naquele período, fome, miséria, enfim. Eu vi, uma outra diferença é que eu vim comodamente sentada em um avião e não em um porão de um navio. E também minha viagem não durou semanas até meses, mas poucas horas. Mesmo assim, com tantas diferenças, eu compartilhei e compartilho ainda alguns sentimentos com esses imigrantes de 100, 150 anos atrás. Eu compartilho a dor, a aflição, a tristeza que é deixar a própria terra onde você nasceu e cresceu, e tudo aquilo que isso comporta, a saudade da família, dos amigos, a língua, o clima, a comida, até mesmo o cheiro das coisas. Eu compartilhei com os milhões de italianos, imigrantes italianos, o medo também, às vezes até compartilho ainda, de não conseguir. E também eu compartilho a esperança que me moveu, que moveu também esses milhões de italianos, que era de construir um futuro melhor. Logicamente para mim, mas também para minha filha, que naquela época ainda não tinha nascido, e para todos meus descendentes que virão. É engraçado que quando eu cheguei aqui no Brasil, para minha surpresa, num país tão distante, encontrei muita, mas muita gente com uma ligação muito próxima e forte com a Itália. Uma ligação verdadeira e de vidas passadas, que era completamente desconhecida para mim até então. Toda essa história maravilhosa e também muito dolorida da imigração italiana, da diáspora italiana, eu descobri aqui no Brasil. Evidentemente, essa página da história italiana parece ter sido rasgada dos livros das escolas lá na Itália. Eu nunca estudei isso lá na escola italiana. Eu aprendi e vivi aqui. Bem, quando fui abraçada por toda essa gente, por todo esse calor, e à medida que conversava com os ítalo-descendentes daqui, eu vi que tinha orgulho nos olhos dessas pessoas e, ao mesmo tempo, a vontade de querer resgatar a própria história, a vontade de recompor um quebra-cabeça, um mosaico dessas origens italianas. E entendi que aquilo que poderia fazer a diferença, que eu poderia fazer a diferença, era o ensino da língua italiana. Ensinar a língua italiana para poder conciliar e reconectar esses dois mundos. E isso não era só para as pessoas, para os ítalo-descendentes, era verdadeiro também para mim. Ensinar a língua italiana me fazia sentir mais perto do meu país e também servia para mudar as vidas de outras pessoas, para reconectar, para reconstruir ponte entre famílias, pessoas, gerações que foram divididas por oceanos e por anos, centenas de anos de história. Então, à medida que eu ensinava italiano, eu comecei também a entrar em contato com meus alunos e eles contavam a história da própria família.
das receitas que vieram da Itália através do nonno, do bisnonno e as lembranças que eles tinham de tudo isso. Eles me mostravam até fotos de famílias que eram guardadas como se fossem tesouros, e realmente eram tesouros para eles. E falando tudo isso, às vezes com lágrimas aos olhos, mas também com grande orgulho de ter essa história na própria família e, claro, no próprio sangue. Na prática, essas pessoas, os meus alunos, eu percebi que à medida que eles se reconectavam através da história, através da língua, né, com a própria história, elas davam voz, na verdade, não a algo novo, mas a algo que já tinha dentro delas, que era tão forte, só que não conseguia se reconectar com a Itália. A beleza da história dos ítalo-descendentes e dos ítalo-descendentes aqui no Brasil que eu conheci está justamente no fato de que eles sentem isso que está dentro deles, já está dentro deles. A Itália é conhecida no mundo inteiro e é conhecida por causa de vários aspectos, sobretudo pela cultura, as obras de arte, a moda, a gastronomia, o design, a beleza, enfim. Mas tudo isso é tão difundido no resto do mundo, no mundo inteiro, graças também aos imigrantes e aos descendentes italianos de todos os tempos. E graças a esses italianos que têm orgulho de carregar isso no próprio sangue e na própria história. Estes, para mim, são os verdadeiros embaixadores da Itália fora da Itália. Enfim, vamos falar um pouquinho sobre esse decreto. Se há necessidade de uma reforma sobre o reconhecimento da cidadania italiana por sangue, eu acho que precisa mesmo. O decreto 36/2025 com certeza não é a estrada certa. Pelo contrário, eu acho que passa muito longe disso. Esse decreto, o que ele faz é afastar e destruir pontes entre as pessoas, entre gerações, no presente, no passado e também no futuro. O reconhecimento da cidadania italiana não é um direito, não é um privilégio, é um direito. E significa honrar a história da própria família, honrar a história da Itália, e não significa se aproveitar de um passaporte. Significa reconhecer as próprias raízes e a presença italiana no mundo. E não é levar vantagem, se aproveitar mesquinhamente. A minha maneira, desde que me mudei no Brasil, eu tentei reconstruir essas pontes, pouco a pouco, tentar resgatar histórias, identidade através da língua italiana. Eu tenho feito isso praticamente desde que cheguei aqui, há quase 20 anos, todos os dias da minha vida. E quem me motivou a fazer tudo isso foram justamente os ítalo-descendentes que eu conheci aqui no Brasil. E é graças a eles também que eu aprendi a amar mais a Itália e a história da Itália, sobretudo a história da Itália fora da Itália. O que eu posso dizer é que a Itália fora da Itália, aquela história que eu aprendi a conhecer aqui, é muito especial e é preciso valorizá-la, respeitá-la e abraçá-la. É uma é uma riqueza extraordinária, um patrimônio imaterial que pode tornar a Itália ainda maior, mais forte no mundo e, quem sabe, mais unida. Então, esse é o meu recado, meu humilde recado, e um grande abbraccio a tutti voi. Viva gli italiani dentro e soprattutto fuori dall'Italia. Ciao.